Langani, o que você percebeu sobre a estratégia de Jair Bolsonaro e a maneira como ele respondeu às perguntas, principalmente do ministro Alexandre de Moraes? Vamos lá, Evandro. Primeiro, Jair Bolsonaro estava muito à vontade, muito seguro, inclusive fazendo humor, né? Teve aquela passagem que ele até chama o ministro para ser o seu vice. Isso mostra uma segurança por parte dele. O que me chamou a atenção é que ele traz aquele debate de desconfiança em relação às urnas eletrônicas para dentro do julgamento. Coloca como uma peça central, dizendo o seguinte: olha, eu busquei alternativas junto com os militares porque a justiça eleitoral não me deu a oportunidade de seguir com um questionamento em relação ao resultado das eleições. Não só não me deu essa oportunidade, como também foi aplicado uma multa. A partir daí, o que eu fiz? Eu busquei alternativas, e aí ele frisa muito, Evandro, alternativas dentro da Constituição. Seria o artigo 136, 137 e 142. Mas não vai para frente, por quê? Porque os próprios militares viram que não tinha como aplicar esse dispositivo constitucional. Em essência, foi essa a estratégia de Jair Bolsonaro. E para você, Gustavo Segré, como é que você avalia a estratégia de Jair Bolsonaro e principalmente, a maneira detalhada com que ele relata situações envolvendo o governo, conquistas ou derrotas que ele teve durante a gestão lá atrás, mesmo sem o ministro Alexandre de Moraes perguntar? A impressão que eu tive é que o ex-presidente Jair Bolsonaro não só respondia a Alexandre de Moraes, ele fez questão de estabelecer uma comunicação com todos que acompanhavam essa audiência. E ele aproveitou muito bem, Evandro. A sensação é de uma pessoa que falava a verdade, que explicou mais do que certamente os advogados recomendaram, dizer: responda ao que está sendo perguntado, não diga mais nada do que está sendo perguntado. Mas o presidente Bolsonaro trabalha dessa forma. Ele mostrou que ele falou o que ele sentia na hora. Me pareceram que todas as perguntas foram respondidas com muita categoria em termos de conteúdo, dizendo foi isso, foi aquilo, não duvidou, não hesitou, não teve contraponto de falar uma coisa e depois ser pego no pulo com uma pergunta que pudesse mostrar uma contrariedade com uma pergunta anterior. E tenho certeza que muita gente que até hoje acreditava na possibilidade de que o Bolsonaro tivesse participado de um golpe de Estado, uma tentativa ou uma cogitação, ou do jeito que for, ficou muito claro que isso não aconteceu, segundo as palavras do próprio Bolsonaro. E muita gente que não gosta do presidente certamente pode não gostar, mas com certeza acreditou na fala dele. Ô Felipe Monteiro, algo que me chamou a atenção agora nesse finalzinho do depoimento de Jair Bolsonaro foi o momento em que se abriu os questionamentos da própria defesa. E um dos advogados de Jair Bolsonaro o questiona sobre os chefes das Forças Armadas que disseram negar um plano golpista. Os chefes, no caso da Aeronáutica e do Exército, e com a menção, inclusive, de que um deles prenderia Jair Bolsonaro caso ele resolvesse levar um plano à frente. Aí o advogado pergunta: como seria a troca desses chefes das Forças Armadas, desses generais? Seria uma troca muito simples, justamente para colocar todos no caminho de que, se Jair Bolsonaro quisesse realmente aplicar um golpe de Estado, ao receber a negativa de chefes das Forças Armadas ou de parte desses chefes, seria simplesmente promover a troca com publicação no Diário Oficial no dia seguinte. Como é que você avalia essa estratégia da defesa de tentar mostrar que Jair Bolsonaro não planejava algo do tipo, mas sim, em algum momento ou outro, tentava mostrar que as urnas eletrônicas poderiam sofrer algum tipo de fraude? Cini, eu achei a defesa técnica do Bolsonaro irrepreensível, né? Foi realmente uma defesa técnica para que é do direito linda de se ver. E o Bolsonaro, no depoimento dele, ele conseguiu, teoricamente, supostamente, tirar toda aquela carga que a acusação estava colocando nele. Então, vou lembrar o seguinte: na peça acusatória, o Procurador-Geral da República colocou vários fatos concatenados desde 2000, né? Desde lá atrás, né? Desde quando o Bolsonaro começou a criticar a urna eletrônica, ali já seria supostamente a vontade do Bolsonaro de prejudicar o processo eleitoral para dar o golpe de Estado posteriormente, caso perdesse as eleições. Então, todo momento, o Bolsonaro e a defesa dele conseguiu rebater ponto a ponto, mostrando que a concatenação dos fatos não resistiria a uma análise lógica. E aí, no final, é bom lembrar
que o advogado virou para o Bolsonaro e falou o seguinte: olha, vocês falaram que o golpe não foi adiante porque o ministro do Exército, o comando do Exército, ao ficar de frente com o Bolsonaro, ao ler a minuta do golpe, falou que se o Bolsonaro seguisse com essa vontade, ele iria prender o Jair Bolsonaro, né? Logo, isso seria uma tentativa de golpe, não é? Mas como o golpe não foi para adiante por uma vontade externa ao Bolsonaro, né? Mas como o advogado perguntou para o Bolsonaro: mas espera aí, como é que é para tirar esses comandos do Exército? É fácil? Ele falou: sim, diário oficial, eu substituo um comando pelo outro, mostrando que um dos argumentos principais que coloca o Bolsonaro como suspeito, né, de dar o golpe de Estado, que é a tentativa que foi interrompida por uma vontade externa a ele, né, não ocorreu, porque ele poderia substituir o comando do Exército e o comando da Aeronáutica e continuar dando golpe. Então não foi por aí, não é por aí que irá comprovar que o Bolsonaro, de fato, tentou dar o golpe de Estado. Zé Maria Trindade, o que nós percebemos também nos argumentos da defesa é a presença da palavra hipótese. O tempo todo a defesa fez questão de dizer que o que a Procuradoria-Geral da República tem ou apresentou até aqui foram hipóteses e não comprovações de uma tentativa ou planejamento. Como é que você avalia esse depoimento até aqui, Zé? Bem-vindo. Pois é, obrigado. Olha, não há tranquilidade quando se trata de um julgamento tão sério. Nós estamos assistindo aqui a história, um ponto alto da história. Foi um momento, lá atrás eu vinha comentando sobre esse confronto, um frente a frente ali do ex-presidente Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes. E quem esperava uma troca de agressões ou algo assim, se decepcionou. Foi realmente uma defesa técnica, ele foi bem orientado pelos advogados, começou muito nervoso. Num determinado momento eu achei que ele não conseguiria concluir o depoimento, porque ele não respirava, ficava branco e tal, porque não é fácil. É uma pressão muito grande, o Supremo é muito poderoso e ele está diante da possibilidade de uma condenação pesada. Os ministros do Supremo, da primeira turma, né, estão ali no histórico de condenação pesada. E até então, depois das testemunhas de acusação, né, o Jair Bolsonaro, vem sendo indicado como chefe geral. E depois desse depoimento a gente vê que não. Mas por quê? A defesa dele foi técnica para separar exatamente o que era uma conversa, uma possibilidade sobre uma intervenção legal, se houvesse qualquer irregularidade ou possibilidade legal, e não exatamente de um golpe. Com todas as palavras, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que abomina golpe. E ele tem razão. Nenhuma ditadura, seja lá do executivo, legislativo ou do judiciário, né, é boa. A gente não sabe o que pode acontecer e ele disse isso com todas essas palavras. E quem defendeu a intervenção militar? São os loucos, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que realmente chegou um ponto ali que ele chamou todo mundo e falou: olha, não tem outra alternativa senão passar a faixa ao ex-presidente, na época, ex-presidente Lula. E aí ele não foi, porque seria realmente uma vaia histórica na Praça dos Três Poderes que estava tomada por petistas. Era uma festa do PT, era a posse de Lula. E é exatamente por isso que ele se ausentou do país e isso fica muito bem explicado. O que não dá para entender é sobre a possibilidade de tentativa de golpe. Ele mostra claramente que não havia uma arma, mostra claramente que todos da linha dele não gostaram da ideia do quebra-quebra no Congresso, Palácio e Supremo, que não era uma tradição e não era característica dos movimentos até então. Então, neste caminho aí, ele se isolou e mostrou realmente essa situação. Mas a gente vê claramente de que a primeira turma não leva muito, né, para esse lado, não. Obrigado, Zé Maria Trindade. Alan Gani, sobre essa passagem de faixa, o presidente Jair Bolsonaro conta os motivos pelos quais ele não passou a faixa para o presidente Lula, mesmo sem ser questionado. Até para indicar o porquê que ele não teria feito, digamos, cumprido essa tradição como uma forma de desmobilizar acampamentos, manifestantes, aliás, acampamentos e manifestantes que ele diz que ficaram lá, ele não sabe por quê.
porque ele acabou mencionando por meio de publicação na rede social que nenhum tipo de baderna seria aceito ou que nada aconteceria. Mas ele fala aqui, e ele conta, eu não passei a faixa porque para mim não fazia sentido entregar a faixa para esse homem que agora está à frente do governo, para esse cidadão que agora está à frente do governo, até como se tivesse pensado nessas palavras para não utilizar algum outro termo. Como é que você avalia essas explicações que apareceram sem questionamentos e que de alguma forma vão contando a história ou tentando preencher lacunas que ficaram no imaginário de todos nós desde aquele momento em que Jair Bolsonaro perde as eleições para o momento em que Lula sobe novamente a rampa pela terceira vez? Então, é bastante simbólico, né, não passar a faixa, porque para Jair Bolsonaro houve algum tipo de injustiça no processo eleitoral. Ele externalizou essa injustiça, né, dizendo que a justiça eleitoral concedeu mais benefícios ao seu oponente do que para ele. Ele era acusado e xingado de tudo quanto é nome, então ele estava bastante injustiçado. Então isso foi um ato simbólico para demonstrar a sua insatisfação com a derrota, que no seu entendimento, pelo menos assim que eu interpreto, Evandro, foi bastante injusto. Agora, de qualquer maneira, apesar do sentimento de injustiça de Jair Bolsonaro, ele fez uma transição pacífica. Tanto é que isso foi confirmado pelo próprio ministro da Defesa, José Múcio, numa entrevista no Roda Viva, onde ele fez questão de pontuar. Também mostra essa transição pacífica com aquela pergunta que foi muito boa, dizendo o seguinte, olha, se eu quisesse dar um golpe, eu conseguiria substituir, colocar ali o número 2, né, das Forças Armadas, do Exército ou da Aeronáutica, que teria dado o golpe de Estado. Então mostra que foi uma transição pacífica, inclusive ele até já sabia os nomes de quem iriam ocupar estes cargos no governo Lula. Ô, Segre, algo que me chama a atenção também é o fato de Jair Bolsonaro dizer que ele não recebeu possível ordem de prisão nenhuma do chefe do Exército ao falar supostamente sobre a condução de um golpe de Estado. E aí fica Freire Gomes um pouco isolado. E fica um contra o outro, né? Não, uma não versão. só, porque eu não lembro se era Garnier. Também disse. E também mencionou que não existia. E daqui a pouco nós teremos o depoimento de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, para entender também qual caminho ele seguirá. Porque nos momentos que ele foi questionado, Jair Bolsonaro foi questionado sobre a atuação do ministro e possíveis ordens que ele deu ao ministro de reuniões que teriam sido feitas com o ministro da Defesa, Jair Bolsonaro responde, ele, como qualquer outro ministro meu, tinha total autonomia para fazer reuniões e tocar temas sem necessariamente passar por mim, sem pedir a minha autorização. E isso, essa de fato é uma característica que a gente percebeu ao longo do governo de Jair Bolsonaro, deixar os ministros tocarem os seus temas sem precisar abraçar todos eles ou sem que eles precisassem passar diretamente pela ordem de Jair Bolsonaro. E aí vem outra questão, Evandro, que me parece também válida para a gente ressaltar. O ênfase, se é uma tentativa de golpe de Estado, cogitação ou o que for, qual for a caracterização do delito, a gente observa que desde o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria tem muito ênfase no questionamento das urnas. E aí o próprio presidente Bolsonaro indica, isso aí era questionado pelo atual ministro Flávio Dino na época, tem vídeos que comprovam isso, um monte de deputados que pediram, inclusive, a possibilidade de ter voto impresso. Não era uma questão única e específica atual do presidente Bolsonaro. Uma questão da característica de sentir empatia, tentar se colocar no lugar da outra pessoa. E aí quando você observa que em 2019 o STF modifica a sua interpretação de 2016 em relação a quem poderia ficar preso ou não. Sai o presidente Lula, na época continuava como ficha suja, e saíram 4.815 pessoas mais junto com ele, se não lembro mal o número. Aí depois vem a anulação do processo, a possibilidade que o presidente Lula fosse candidato na época, sendo que o candidato que poderia ter sido o Fernando Haddad já tinha sido derrotado em 2018. Aí você vê um monte de questionamentos, válidos ou não, a justiça deverá resolver em função das urnas. E aí você observa uma sequência de questões que, se estivesse um enquadramento uma atrás da outra, poderia sugerir que teve um planejamento. Estou me referindo ao atentado das pessoas, desse maluco que tentou colocar uma bomba num caminhão no aeroporto, queima de ônibus no dia da diplomação do presidente Lula,
a questão dos acampamentos, continuo pensando e defendo essa situação. O acampamento era responsabilidade do governo anterior até dia 1º de janeiro. Se no dia 1º de janeiro já tinha comandantes das Forças Armadas que foram colocados nesse lugar a pedido do ministro Múcio, pelo governo anterior do Bolsonaro, que foi quem colocou, e ninguém tirou essas pessoas durante 8 dias, me desculpa, a responsabilidade é dessa administração, não da administração anterior, que não tinha nada para fazer com essas pessoas. E tem 3 pontos em Brasília que, se tivessem sido cortados, ninguém chegaria na Praça dos Três Poderes. Então, me parece muito válido essa questão da resposta do presidente Bolsonaro.